Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar a nossa aula. Hoje vamos orar ao nosso Deus, então, pedindo orientação, pedindo direção, entendimento. Querido Senhor, graças te damos porque estamos aqui. O Senhor nos trouxe até aqui com a tua poderosa mão, nos despertou. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entendermos, para interpretarmos, para discernirmos, ó Deus, tudo que ocorre no nosso mundo, nesse mundo que estamos aqui, ainda sob efeito do pecado, mas o Senhor é um Deus soberano que trabalha, ó Deus, que continua a trabalhar, que nada sai fora do seu controle, Senhor, e dá-nos sabedoria para entender o teu agir, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã. Abre o nosso entendimento, tanto aqui como em outras classes que estão ocorrendo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vou soltar uma música aqui, porque ela faz parte da aula. Essa música é conhecida de todo mundo, tá? Tá bom até aqui. Só para ilustrar um pouquinho da aula. A aula de hoje, o tema é nacionalismo. E a gente vai entender depois algumas coisas. O David Koizes, no título desse capítulo, ele coloca o Deus zeloso por sua nação. Aí eu tenho uma pergunta. Se alguém aqui já se sentiu emocionado ao ouvir o hino nacional? Vários, né? E quando a gente... Esse ano é a Copa do Mundo, e quando os jogadores colocam lá, a gente acha bonito, né? Alguns de outras nações parecem ser mais patriotas até que os brasileiros, né? Eles têm toda uma postura, todo um respeito. Pelo que eu estou olhando aqui, a maioria teve o hino nacional cantado na escola, a gente se reunia, fazia filinha, né? Não quero denunciar a nossa idade, mas eu acredito que a maioria passou por isso. Então, nós nos sentimos, né? Mas a pergunta é, por que um pedaço de pano com algumas cores ou uma música toca tanto o coração das pessoas? Então, a gente vai pensar algumas coisas que pode ser que responda a isso. Então, afinal de contas, o que é o nacionalismo? Então, um conceito bem simples do que é o nacionalismo é como um crédito de lealdade. É uma crença que a nossa maior fidelidade deve ser dedicada não à nossa família, não à nossa religião, à nossa igreja, mas a uma comunidade maior chamada nação. Então, isso que é um conceito bem simples sobre nacionalismo. É a crença na qual a maior fidelidade do indivíduo ela deve ser dedicada à nação, à comunidade maior chamada nação. Isso os estudiosos vão colocar que é um fenômeno da era moderna. Antes de existirem nações, esse fenômeno, as pessoas eram leais a reis, a chefes de tribo, líderes religiosos locais. E aí é importante sabermos de onde vem o nacionalismo, quais são as suas origens históricas. É a terceira aula que a gente aborda alguma visão política, e é a terceira aula que vai falar da Revolução Francesa. Tem uma corrente filosófica de pensamento chamado Iluminismo, e também influenciado pelo racionalismo. Século XVIII, eles começaram a questionar, os pensadores começaram a questionar o poder absoluto dos reis. Então, existia um monarca que tinha o poder absoluto, mandava, desmandava, e aí eles sugeriram que o poder deveria vir do povo. Surgiu as grandes revoluções. A Revolução Americana, 1776, e aí surgiu a ideia de uma nação baseada em ideais de liberdade, igualdade, unindo pessoas de diferentes origens em um novo projeto político. Então,
lá no a Revolução Americana, tinha vários povos ali que colonizaram ali os Estados Unidos, além dos que já estavam ali, os nativos, e surgiu toda essa ideia de unir as pessoas de origens diferentes debaixo, né, de um projeto político. Mas aí algo que nem os americanos pensaram ali, nem aqueles que fomentaram a Revolução Americana, surgiu na Revolução Francesa, que aí é considerado como o grande estopim de todo esse, da origem de várias coisas, inclusive do nacionalismo. Então eles deixaram de ser súditos do rei, porque lembra que o rei tinha poder absoluto, mandava matar, o povo passava fome, tinha consequências econômicas catastróficas. E aí algum dos ideais era para se tornar cidadãos de uma nação. E aí surge a formação dos Estados-nação, século XIX. Então espalhou-se a ideia que cada grupo que sentisse uma nação deveria ter o seu próprio país, seu próprio Estado. E aí o Estado passou, isso é frase de um estudioso, o Estado passou a atuar como um casamenteiro. Como assim? Unindo o povo através da educação, da língua comum para fortalecer seu poder. E aí tem alguns estudiosos que eles passaram a estudar e eles explicam o nacionalismo de algumas maneiras, né? Então tem 3 visões diferentes. Não significa que elas são diferentes, que elas anulam umas às outras, né? Às vezes tem alguma diferença entre uma e outra, mas eles concordam em muitas coisas. A primeira visão que a gente vai ver aqui de um estudioso chamado Carlton Hayes. O Carlton Hayes, ele analisou o nacionalismo e ele coloca o nacionalismo como uma religião. Porque ele percebeu que funciona como um culto moderno. Como assim? Ele tem seus hinos nacionais, eles têm seus ícones, suas bandeiras. Não é? Alguém já aqueles lá que eu citei no início, logo pouco tempo atrás no início, algo que não poderia cometer ali nas escolas, né? Você não ter reverência à bandeira que está sendo hasteada ali. Ele tem seus mártires, seus heróis que morreram nas guerras. Então, a nação se torna um Deus zeloso, que ela não aceita rivais, exigindo sacrifícios, muitas vezes, esses sacrifícios que ela exige supera até mesmo das religiões antigas. Então, ele escreveu todo um livro estudando o nacionalismo e como ele tem características de uma religião. Outro estudioso que também tem um pensamento muito interessante é Benedict Anderson. Ele analisa a partir de um conceito que ele explicou que a nação é uma comunidade imaginada. A nação é uma construção na mente das pessoas. Porque ele fala assim que é impossível conhecermos todos os milhões de brasileiros pessoalmente, não é? E aí usamos a imaginação para sentirmos que fazemos parte de um mesmo grupo. Por que eu coloquei o hino nacional? Por que eu falei de time de futebol, seleção brasileira? Porque tudo isso envolve esse imaginário, né? Aí eu coloquei outra música essa semana, falei, Sheila, que música que te traz à mente isso daqui? Ela falou assim, mas isso daí é antes de mim. Mesmo a gente não tendo nascido na época, aquela música que cantava para a seleção da década de 70, muitos vão lembrar, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, é uma maneira também de todos se acharem uma comunidade enorme. Imagina o Brasil, não dá para atravessar o Brasil de maneira terrestre num dia, porque é o tamanho de um continente. Então, por isso que a autora, faz sentido que esse estudioso, Benedict Anderson, traz, que é uma comunidade imaginada. Todos nós nos sentimos o mesmo grupo de pessoas. E olha que o Brasil, a gente viaja 500 quilômetros, já tem outro sotaque, outros costumes diferentes do nosso, que a gente acha até
bastante estranho. Imagine 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros longe uma das coisas. Então, faz sentido esse termo, essa análise que ele faz de é uma coisa que nós imaginamos, né, para nos sentirmos parte do mesmo grupo. Isso é facilitado por jornais, livros que permitem às pessoas distantes ler a mesma coisa, a mesma notícia, na mesma língua e se sentir ali uma nação, um grupo, né, uma comunidade. Mais adiante, uma judia, Hannah Arendt, ela associa o nacionalismo ao poder. E ela alertou para o perigo quando o nacionalismo perde os limites institucionais e se torna tribal. E aí ela analisa a partir da lealdade à raça, ao grupo étnico, e passa a valer mais do que as leis do país. E aí ela analisa que abre as portas para o totalitarismo. Se ela é uma judia, a gente sabe do que ela está falando. A gente sabe da análise, nós vamos falar sobre o nazismo mais para frente. E ela coloca onde o Estado tenta controlar toda a vida humana em nome da união nacional. Seguindo um pouco adiante, nós temos os tipos de nacionalismo. Tem o nacionalismo de Estado, que aí eu citei Estados Unidos e França. Esses são os dois modelos principais. Então, o foco é nas instituições e na lei. Se você é cidadão, você aceita a Constituição e os valores políticos, não importa de onde seus avós vieram. É um modelo que tenta incluir a diversidade debaixo da mesma bandeira. E tem o nacionalismo étnico ou tribal. As nações do leste europeu, ali, os povos do leste europeu, tem muito isso, né? A nação vem antes do Estado, ela se baseia no sangue, na língua, na raça. Se você não nasceu no grupo, nunca será um dos nossos e costuma gerar conflitos. Então, às vezes a gente olha no noticiário e por que tem tanto lugar, tem tanta briga, tanta divisão, tanta... Eu gosto de esportes e quando eu olho para a Espanha tem Catalunha, tem o País Basco. Eles são espanhóis que nasceram dentro do território espanhol. Mas em cada uma desses lugares é falado o seu idioma próprio e algumas vezes eles têm protestos, né, um sentimento de se separar porque eles não se sentem espanhóis. A mesma coisa ocorre dentro, a gente viu alguns, nesse ano ainda, dentro ali do Iraque, tem o Iraque, Turquia, tem o Kurdistão, que são um povo que não tem uma nação ali, um território ali reconhecido como um país, mas ele tem esse nacionalismo étnico ou tribal aqui, é muito forte. Então a gente consegue, entendendo esses conceitos, né, os tipos de nacionalismo, Estado versus tribo, conseguimos discernir algumas coisas no nosso cotidiano aqui, quando a gente assiste alguma coisa. Falaremos um pouco, então, do extremo do nacionalismo, que é o nazismo. Irmãos, eu não estou aqui para brigar com ninguém, nem para discordar, porque é difícil entrar no consenso, mas, assim, alguns vão dizer que o nazismo é de esquerda, outros vão dizer que é extrema-direita, e ninguém chega a esse consenso, porque, assim, eu vou falar um dia sobre... Eu vou preparar um trecho, uma porção da aula para dar os conceitos de esquerda e direita, assim que, ou quando chegar no socialismo, comunismo, para a gente ter noção. Mas a maioria dos que são lúcidos, eles vão dizer assim, olha, não é bom explicar os espectros políticos, esquerda, direita, centro, ele não basta para entender. Então, eu peguei um professor do Enem para explicar e eu achei que ele foi muito feliz na explicação. Nazismo, o nome, né, nazismo, vem dos termos lá em alemão, mas o nome do partido, nacional-socialismo. Quando a gente ouve socialismo, a gente vai falar, são de esquerda, mas tem o nacional na frente.
Então, o que acontecia na Alemanha naquela época? O nazismo surgiu na década de 30. Ele pegou uma carona ali no fascismo, que foi um pouquinho antes, na década de 1920. Como que surgiu esses dois estados totalitários aí? Tanto Itália quanto Alemanha, e a Alemanha principalmente, a Alemanha saiu derrotada, porque foi julgada e considerada culpada da Primeira Guerra. Então, o que aconteceu com a moral alemã? Eles ficaram envergonhados. A mesma coisa a Itália. A Itália não era uma potência. A Itália não era algo que tinha alguma expressão mundial. Então, esses países, o que esses líderes, tanto Mussolini quanto Hitler, eles trabalharam o ego dessas pessoas aí. E fazendo um comentário, né? Às vezes a gente, por sermos crentes, confiarmos na Bíblia, escutarmos pregação, nós achamos que somos imunes à idolatria. Não é verdade. Ninguém tem uma imunidade. A imunidade é construída dia a dia, né? No arrependimento, na oração, no discernimento das coisas, sendo humilhados pela palavra de Deus. É isso que se pudesse dizer o que é contra o orgulho, que pode virar algo extremo, é sermos humilhados pela palavra de Deus. Então, uma nação protestante, porque a igreja hoje da Alemanha, a igreja principal é luterana, e é considerada uma igreja evangélica, vem lá, é uma igreja reformada, vem lá da reforma, tradições reformadas. E como que a propaganda do Partido Nacional Socialista da Alemanha seduziu? Eles eram a minoria, e aí eles tinham medo de se tornar comunistas, porque a Revolução Soviética estava ali uma década atrás, mais ou menos, né, um pouquinho mais. Então eles viam como tudo estava acontecendo ali. E os conservadores, hoje no Brasil, parece que quando se fala conservador, já liga, né? Algumas pessoas tentam ligar exatamente com cristão, evangélico, valores. Tem isso daí, a gente viu isso daí, tem muita coisa boa, mas é aquilo, né? Cuidado com toda essa questão. Então, os conservadores meio que apoiaram os do Partido Nacional Socialista. E aí, em 1933, Hitler ele teve o poder absoluto. Outra informação também sobre poder absoluto é o caso do Mussolini. Então, estamos falando de fascismo e nazismo. Estou intercalando os dois. Esse daqui eu pretendia falar antes, mas eu lembrei agora. O fascismo. A Itália tinha ali o Papa, né? Tinha a questão da religião. E foi concedido a Mussolini ter o poder pleno. E aí, o que ele criou para a igreja ser soberana? O Estado do Vaticano. Olha como que a religião ali se mistura. Não estou condenando eles por serem católicos, nem luteranos. Nós não somos melhores que ninguém. O que eu frisei aqui no começo foi, da minha fala sobre isso, é que a gente tem que tomar cuidado, que não somos imunes o nosso coração é tendencioso a ser orgulhosos e idólatras. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque em lugares onde a influência cristã era grande, eles apoiaram regimes totalitaristas. Então, o nacionalsocialismo é a forma mais extrema de nacionalismo étnico. Então, Hitler usou o orgulho ferido dos alemães. Tiveram que indenizar ali, eles foram condenados, e aí eles começaram a pregar uma suposta superioridade racial, a tal da raça ariana. Isso daí a gente vê que era uma conversa fiada do Hitler. Esses estados totalitários, eles também têm as suas derrotas, né? Uma derrota foi que um negro ganhou a corrida ali, foi o mais rápido, né? Ele ganhou, eu não lembro a prova de velocidade que ele ganhou do atletismo, mas ele ganhou e supostamente envergonhou Hitler com essa conversa aí da raça ariana, essas coisas todas, era superior em tudo. Mas com isso, Hitler, todo esse extremo que chegou
nacionalsocialismo, a gente sabe o que aconteceu. Levou massacres de pessoas, né? E a destruição da própria Alemanha. Então, isso foi levado ao extremo. O Hitler foi além do Mussolini, mas tudo isso foi construído através de narrativas de superioridade, propaganda, muita propaganda do governo alemão. Eles chegaram ao extremo. Então, a gente observa que começa com algo pequeno, mas depois vai crescendo e a maldade humana, se Deus não refrear, ela pode chegar a limites terríveis. Eu citei, só para não deixar isso em aberto, eu citei que a igreja apoiou, mas teve parte da igreja, que a gente cita ele de vez em quando, Dietrich Bonhoeffer, ele foi contra tudo isso e ele foi morto por isso. Ele planejou também o assassinato de Hitler, mas alguns dias antes de terminar a guerra, ele foi morto. Então ele é considerado um mártir. Ele era um pastor também, luterano. Ele rompeu com a denominação. Ele permaneceu protestando. Ele tinha um seminário, Eras Escondidas. Tem muitos livros dele. O mais conhecido, chamado Discipulado. Às vezes é um livro denso de ler, mas é um livro que vai nos dar uma cutucada. É interessante ler esse livro aí, chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. E aí a gente vê que leva toda esses homens aí, eles acabam levando a um desastre sem tamanhos, né? Aí eu tentei fazer aqui uma conexão com o Brasil. Como que o Brasil, se tem algum tipo de nacionalismo no Brasil, então no Brasil costuma ser mais territorial e econômico. Por exemplo, quando a gente vê campanhas, né, como ocorreu no passado, o petróleo é nosso, tem um desejo de proteger a soberania sobre as nossas riquezas. Olha, tem orgulho dessa empresa que é 100% nacional. Não vamos deixar estrangeiros dominar empresas estrangeiras terão um êxito grande aqui, que eles podem vir e tomar o nosso país. O Brasil ainda tem algumas coisas, né, que pode ser considerado, né, manifestações de uma religião civil. Então, muitas vezes a política usa símbolos nacionais, camisas do Brasil, uma certa devoção à bandeira. E temos também uma tradição, uma mistura cultural que ela nos afasta daquele modelo do nazismo na Alemanha de 1930. Só que assim, sempre a gente tem que tomar cuidado, estarmos atentos, que o amor ao nosso país não se transforme em ódio a outro ou àqueles que pensam diferente. Então, sempre com essa cautela. Dito isso, eu quero falar de uma diferença entre patriotismo e nacionalismo. A diferença entre esses dois conceitos é principalmente sobre a natureza da lealdade dedicada ao país. O nacionalismo é interpretado como uma ideologia idólatra e ele se eleva a nação ao status de divindade. Então, a nação ela vai exigir uma lealdade suprema que transcende ultrapassa, né, relações familiares, relações de classe ou de religião. E o patriotismo, a lealdade patriótica, ela é definida como uma afeição moderada, não idólatra, pela comunidade e os cidadãos unidos para fins de governo e justiça em um território definido. Então, eu diria que, assim, existe diferença, é preciso ter discernimento para entendermos isso e o principal remédio para isso, eu diria para você, que é estar humilhado pela palavra de Deus e buscar discernimento. Eu cheguei a uma conclusão, há muito tempo atrás, que às vezes as pessoas elas não querem a verdade, elas gostam de ser enganadas. E aí, quando você percebe que alguém gosta de ser enganado, não adianta você ir com a verdade, porque ela precisa ser enganada. Aquilo faz bem para ela ser enganado.
Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, a gente há uma coisa a fazer, né? Orar a Deus. Deus, tenha misericórdia se eu tenho de mim ou da pessoa que eu estou falando que gosta de ser enganado. A natureza da devoção. O patriotismo é uma gratidão, é um serviço civil responsável que cabe dentro do nosso do que a gente prega sobre ser cristão. Só que o nacionalismo não, ele já funciona como uma religião. Ele possui seu próprio culto, feriados cívicos, hinos, ícones e mártires venerados como santos. Então a gente não apaga a história, mas tem que tomar cuidado. No âmbito da justiça ou do interesse de um grupo, o patriotismo ele está vinculado ao compromisso comum de fazer justiça pública para todos que estão debaixo daquela jurisdição do Estado. Já o nacionalismo, ele vai perverter tudo isso. E ele vai ver o Estado como um instrumento das aspirações de uma tribo ou nação específica. Então ele vai justificar injustiças contra minorias em nome da preservação da identidade nacional. Então a gente vê isso principalmente latente no nazismo. Limites da lealdade. Então, um patriota, ele exerce um discernimento inteligente. Ele reconhece sua obrigação é trabalhar pelo bem genuíno do país, sem aceitar o princípio de meu país certo ou errado. O nacionalismo, por sua vez, o nacionalista, por sua vez, ele tende a tornar a meta de preservação nacional absoluta. Então, o Estado ele vai se tornar um Deus zeloso, que não tolera rivais, e vai exigir sacrifícios humanos reais. Então, a gente vê isso também em outro contexto da África, como o conhecido na África do Sul como o apartheid. Como que o nacionalismo ele transmite a sua narrativa redentora? É aqui que a gente precisa entender o que é essa narrativa redentora. O Evangelho, ele fala sobre a criação boa de Deus. Ele fala que houve uma queda. A origem do mal é essa queda do ser humano que desobedeceu a Deus, que foi tentado e caiu na tentação da serpente e se separou, quis ser independente de Deus, quis ter autonomia de Deus. Só que há uma redenção. O mundo não vai ficar caído. Há um Deus soberano que redime o seu povo, resgata o seu povo da condenação eterna, para que esse povo, na consumação, viva nesse mundo totalmente renovado por Deus. Então, a narrativa redentora da Bíblia é essa. Quando que uma ideologia ela se torna idolatria? Quando ela conta sua própria narrativa redentora. O nacionalismo ele vai oferecer uma narrativa, ele vai imitar o evangelho, só que é um falso evangelho. Ele vai identificar o mal como sendo governado por estrangeiros. E qual que é a salvação quando o governo estrangeiro quer dominar aquela nação que tem essa ideologia nacionalista? Essa nação precisa de uma soberania absoluta. Ela promete redenção política e história por meios humanos. Tanto Mussolini quanto Hitler queriam resgatar coisas antigas. Mussolini queria resgatar o Império Romano. O Hitler queria resgatar o Império Sacro Germânico. Coisas do passado. Olha, nós já fomos grandes, vamos ser grandes de novo. Vamos romper com essas coisas que nos deixaram pequenos, humilhados. Alguma coisa vai por esse caminho aí. Então a gente tem que entender, a frase que eu terminei a primeira aula é que a política é boa para organizar, mas ela não é para salvar. Entenda isso se alguém aqui se sentir inflamado, ou se alguém sentir o desejo, a inclinação assim, eu vou votar nesse fulano que ele vai salvar a nação, o Brasil de toda essa condição que ele está aqui. Então a gente tem que entender isso. Então o patriotismo cristão, ele rejeita isso. Essa pretensão salvadora, colocando a segurança final e a identidade última nas mãos de Deus soberano, não na autonomia da nação.
O patriotismo também, ele permite reconhecer que o status de cidadão não vai esgotar a identidade de uma pessoa, naquilo, né? Existem outras esferas de responsabilidade, família, igreja, trabalho. Então a gente percebe pessoas inflamadas, ele esquece tudo isso, ele arruma briga em grupos de família, de igreja, de trabalho, por conta da sua ideologia política. Então o nacionalismo ele tem uma tendência a ser totalitária. Ele tenta nivelar todas essas lealdades que eu acabei de citar, família, igreja, trabalho, em favor de uma unidade nacional, que aí vem idolatria. Em resumo de tudo isso, a diferença entre patriotismo e nacionalismo, enquanto o patriotismo é uma virtude de cuidado e gratidão pela comunidade política, debaixo da soberania de Deus, o nacionalismo é a distorção ideológica que transforma a nação em um ídolo, destruindo o sentido de justiça e liberdade das outras instituições sociais. Então, não é algo simples assim, não é algo simples de entender ou de explicar. Para a gente caminhar para o final. Então, o nacionalismo é uma força poderosa, ela surgiu através de revoluções modernas e ela pode se tornar uma idolatria, quando coloca a nação acima da justiça e do amor ao próximo. Então, é isso que precisamos ter em mente. No contexto brasileiro, tudo isso que a gente falou sobre liberalismo, conservadorismo e agora nacionalismo, são tudo assim uma mistura, né? Como a gente falou na última aula, é assim, adaptável, né? Normalmente no Brasil, o que a gente costuma dizer é o que se paga mais. A lealdade vai para aquele que paga mais, que consegue. A pessoa ela se torna alguma coisa porque ela é beneficiada, ela tem determinados benefícios e ela segue aquilo. Então a gente citou na oportunidade até um exemplo. Uma pergunta para nós. É possível sermos patriotas, amando nossa terra, respeitando nossas tradições, sem permitir que a nossa nação se torne um ídolo que nos cega, para que a justiça devida a todos os seres humanos é possível? Só que é aquilo lá que eu disse para vocês, é possível, mas é somente tendo discernimento da palavra de Deus, né, humilhados debaixo do poder do Espírito Santo, porque qualquer coisa, tudo que a gente pensar em fazer na nossa vida, se Deus não tiver, né, se o Evangelho de Deus não tiver nessa conta, não vai dar certo. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o fulano de tal é uma pessoa boa, a fulana de tal é uma pessoa boa, só falta Jesus, então falta tudo. Não pode faltar. Faltou tudo. Em algum momento vai dar ruim em tudo isso daí. Estou aberto agora a comentários, a perguntas, a dúvidas. Tem alguém? Lembrando que na última aula nós teremos uma roda de conversa com todos os presbíteros e vamos responder as perguntas que estão aqui. Irmãos, eu vejo, agora pensando sempre quando eu estou lendo, eu começo a fazer algumas análises de algumas coisas que eu estou observando aqui. A gente vê muito disso na política, tanto nacional, tudo que a gente tem visto até aqui. Não quer dizer que a gente vendo um aspecto significa que é totalitário. Mas a gente vê muito isso na propaganda. As últimas propagandas, o que eu lembrei quando eu estava estudando essa aula sobre nacionalismo, não estou dizendo que né, mas existe pontos, né, existe ali algo que ressalta a propaganda, fazer a América grande de novo. A propaganda era o bem contra o mal. Então, todos eles, não existe um inocente nessa conversa aí.
todos eles vão utilizar meios, vão utilizar alguma coisa que já existiu em algum momento, que já foi analisada, e pode ser que tenha alguma transformação, mas não há nada de novo debaixo do céu. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode simplesmente, o mundo vai acabar se o meu candidato não ganhar, porque, na verdade, quem está no trono? O Lucas pregou isso também há 15 dias atrás. Quando João estava ali desesperado, o que aconteceu? Ele viu o Cristo ressurreto, aquele Cristo glorioso. A mesma coisa aconteceu com Isaías. Um rei que deu prosperidade para a nação de Judá por 50 e tantos anos. Ele morreu porque ele desobedeceu a Deus. O Uzias, ele entrou no templo lá, ele fez o que não era para fazer. E aí Isaías desesperado. O que Deus faz com Isaías? Se revela a sua glória. Ele viu Deus no trono. E todas essas coisas vão passar. Impérios, grandes impérios são passageiros. Eles parecem ser gigantescos, eles parecem ser invencíveis, mas eles vão passar. A igreja não passou debaixo do Império Romano, não esqueça disso. A igreja continua, o Império Romano foi duradouro, foi glorioso, mas ele passou. Ideologias vão passar, agora coloquemos a nossa confiança em Deus. Vamos orar e encerrar nossa aula, então? Grande Deus, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por tua graça sobre nós. Conforme já pedimos no início, Senhor, somos o povo que foi resgatado, um povo que tem, por mediação de Jesus Cristo, contato com o Deus de toda a terra, Senhor. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nosso coração se inclina, Senhor, nosso coração deseja, ó Deus, líderes que apareçam aí que vai resolver, mas o único líder que resolveu foi aquele que morreu na cruz, ó Deus. A nossa lealdade, Senhor, é a Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o único que é digno de todo louvor e toda glória, Senhor. Então nos ajuda, Deus, em tempos difíceis, Senhor, como o que nós vivemos. Talvez, Deus, nunca houve tempos fáceis também, Senhor. Mas temos informações, temos inteligência artificial, coisas que nos bombardeiam, Senhor. Talvez essa seja a característica principal dessa era, que somos bombardeados, que temos fácil acesso à informação. E às vezes o nosso coração pode ficar inquieto, pode ficar ansioso, pode despertar um ídolo no nosso coração por conta disso. Mas o que nós somos expostos domingo após domingo é a tua palavra, Deus, que nos conforta, como foi na exposição de Apocalipse, que Jesus está no trono, Jesus é glorioso, Jesus vai cuidar da sua noiva, que é a igreja, Senhor. Então nos dá essa sabedoria, Senhor, que isso fortaleça, Deus, a nossa fé, Senhor, em algo que há mais de 2000 anos, ó Deus, existe, que é a tua igreja, que tentaram silenciar, que tentam acabar com ela, que tentam distorcer a tua verdade, mas ela sempre prevalece, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós te pedimos, Senhor, tudo isso, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então vamos ter um intervalo agora e logo mais voltamos para o culto.